Inception, A Origem, título no Brasil, foi lançado há 14 anos. Uma aula magistral sobre como misturar efeitos digitais e práticos e um dos filmes definitivos de Christopher Nolan. O making-of da história pode fazer você acreditar que é tudo um sonho. Nolan apresentou pela primeira vez a ideia de Inception à Warner Bros. Depois de seu terceiro filme, Insomnia, em 2002. Ele tinha um tratamento de 80 páginas sobre ladrões de sonhos, e WB adorou. Para manter o controle criativo, Nolan disse que lhes mostraria o roteiro finalizado em alguns meses. Os planos para escrever o roteiro foram arquivados quando Nolan recebeu a oferta de Batman Begins e depois de Prestige. Ele continuou voltando para Inception entre os projetos e finalmente deu um roteiro para WB em 2009 que, após o grande sucesso de O Cavaleiro das Trevas, eles deram sinal verde imediatamente. Nolan sempre quis que Leonardo DiCaprio interpretasse seu personagem principal, Don Cobb, mas, caso Léo recusasse ou não estivesse disponível, ele tinha outros dois grandes nomes em mente, Brad Pitt e Will Smith. Léo disse que sim, e o resto é história. Com a LDC a bordo, Nolan estruturou o restante da equipe de Cobb em torno dele. Ele deliberadamente não escalou nenhum membro da equipe de Cobb para um ator mais velho que DiCaprio, para não fazer Cobb parecer muito jovem. No papel de Mal, a trágica esposa de Cobb, Nolan originalmente queria Kate Winslet. Winslet, porém, não conseguia se imaginar no papel e disse não, então Nolan recorreu à aclamada atriz francesa Marion Cotillard. DiCaprio chamou Cotillard de perfeito para o personagem. O apontador de Cobb é Arthur, e Nolan conversou com James Franco sobre o papel. Houve conflitos com 127 horas, então Nolan recorreu a Joseph Gordon-Levitt. JGL apareceu para seu teste de terno por precaução e acidentalmente combinou perfeitamente com o guarda-roupa de Arthur. Alguns grandes nomes foram considerados para interpretar a arquiteta dos sonhos Ariadne. Evan Raquel Wood, Emily Blunt, Raquel MC Adams e Carey Mulligan foram discutidos. Ellen Page, hoje Elliot Page encontrou Christopher Nolan para um café que não tinha nada a ver com Inception, mas ele considerou a maturidade deles perfeita para Ariadne. Page foi convidado ao escritório de Nolan para ler o roteiro e disse que eles teriam que lê-lo em uma sala, sozinhos, com todas as portas fechadas. Eames é o forjador, interpretado por Tom Hardy. Hardy pensou que foi escalado por causa de Bronson, mas foi porque Nolan o viu no Rock 'n' Rolla. Durante as filmagens, Hardy referia Bronson a Nolan até que finalmente Nolan disse, para ser honesto, Tom, eu nunca vi isso. Michael Caine é um personagem regular nos filmes de Nolan. Ele interpreta o sogro de Cobb, professor Stephen Miles. A cena entre Cobb e Miles foi filmada na Bartlett School of Architecture da University College London, onde Nolan conheceu sua esposa, e produtora de Inception, Emma Thomas. Nolan tem uma reputação de grande atenção aos detalhes, mas não pesquisou sonhos para Inception. Ele disse, se a pesquisa contradiz o que você quer fazer, você tende a seguir em frente e fazê-lo de qualquer maneira. Na verdade, é principalmente o meu próprio processo, minha própria experiência. DiCaprio desempenhou um papel na formação do roteiro e do personagem. Por causa das sugestões de DiCaprio, Nolan aumentou as apostas em torno dos filhos de Cobb. Nolan disse, o trabalho que ele fez em seu personagem tornou-o menos um quebra-cabeça e mais uma história de um personagem identificável. Na mitologia grega, Ariadne era uma princesa e filha do rei Minos. Ela é a pessoa que ajudou Teseu a escapar do labirinto e do Minotauro. O labirinto que Ariadne desenha para desafiar Cobb é, na verdade, baseado no labirinto da mitologia grega. Eames recebeu o nome de Charles e Ray Eames, que na década de 1950 eram um casal e designers de móveis e arquitetos conhecidos por seus documentários de vanguarda. O primeiro nome de Cobb é Dom e seu principal objetivo é voltar para casa. Na maioria das línguas eslavas, polaco, russo, sérvio, croata, etc., Dom significa casa. Yusuf é o nome árabe de Joseph. Na Bíblia, José é a pessoa que interpreta os sonhos das pessoas. E mal vem de uma palavra francesa, malheur, que significa infelicidade. Além disso, se você pegar as primeiras letras dos nomes dos personagens principais, Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal e Saito, eles formam sonhos. Nolan baseou a equipe de Cobb em uma equipe de filmagem.
Cobb é o diretor. Arthur é o produtor. Ariadne é a designer de produção. E Ames é o ator. Saito é o estúdio. Fischer é o público. Os números que Fischer dá a Cobb para a combinação segura, 528491, aparecem repetidamente. O número de telefone que Ames dá a Cobb, os 2 quartos de hotel são 528 e 491, e, como número hexadecimal, 528.491 produz uma cor semelhante ao ciano usada em todo o filme. Além disso, os mesmos 4 dígitos aparecem no trem e no táxi no sonho nível 1. E as placas estão marcadas como The Alternate State. Non, je ne regrette rien, de Edith Piaf, é usado o tempo todo para representar o tema de arrependimento do filme. A música de Piaf tem 2 minutos e 28 segundos de duração e Inception tem 2 horas e 28 minutos de duração. Nolan editou o filme para que a duração refletisse a música. Nolan quase removeu a música depois de ter algumas dúvidas sobre como ela caberia, mas foi convencido a mantê-la pelo compositor Hans Zimmer. Zimmer baseou várias peças musicais de Inception em Como Non, je ne regrette rien soa tocada em velocidades mais lentas. Nolan é especialista no uso de efeitos visuais e tende a usar efeitos práticos sempre que possível. Inception tem 500 tomadas de efeitos digitais no total, enquanto o blockbuster típico da época teria mais de 2.000. Quando Mal e Cobb estão no castelo japonês, vemos a pintura de Francis Bacon, Estudo para a Cabeça de George Deere 1967. Nolan disse, há sugestões de distorções de memória na forma como os rostos são retratados por Bacon. Em meu trabalho eu tenho tentado representá-lo cinematograficamente. Para criar a sequência de explosão do café em Paris, canhões de ar foram usados para lançar objetos voando pelo ar. Câmeras foram usadas para capturar 1.500 quadros por segundo e CGI foi usado para estender o efeito. Em seguida, foi reproduzido no padrão de 24 quadros por segundo. Na cena em que Arthur ensina Ariadne sobre paradoxos, os passos são baseados em The Penrose Stairs, do artista holandês M.C. Escher, criado na década de 1960. Eles tiveram que conceber e construir algo que, quando filmado de um ângulo específico, criasse a ilusão. O diretor de fotografia do filme foi o colaborador de longa data de Nolan, Wally Pister. Seu trabalho altamente visual foi tão impressionante que ganhou o Pister e Oscar de melhor fotografia. No sonho nível 1, vê-se um trem desgovernado destruindo carros estacionados. Para conseguir isso, Nolan colocou um chassi de trem no motor de um reboque de trator. A briga no hotel foi filmada em galpões de dirigíveis em Bedford. O conjunto giratório tinha 12 metros de comprimento, mas à medida que se tornou mais elaborado, Nolan aumentou para 30 metros. O conjunto girava 360 graus e eles podiam controlar a direção e a velocidade. Até as luzes eram reais e equipadas com eletricidade. Uma réplica do conjunto foi feita, exceto que o corredor era vertical. Neste set, JGL e os dublês foram suspensos a 12 metros de altura, para parecerem leves. Nolan então cortou entre os tiros de ambos os sets, de modo que os pontos de gravidade parecem mudar de um segundo para o outro. Gordon Levitt treinou durante 12 semanas e quase tudo o que vemos é na verdade ele. O dublê foi usado em apenas uma cena, o que equivale a cerca de um segundo de tempo de tela. JGL cantava Bá para manter o foco e dizia que a cena era a maior dor que já senti em um set de filme. Nolan é um grande fã de James Bond e se inspirou em A Serviço de Sua Majestade para criar o sonho nível 3. Eles desencadearam uma pequena explosão para criar o efeito de avalanche que vemos. O hospital no sonho nível 3 era um enorme cenário na encosta de uma montanha em Alberta, Canadá, e também um modelo de 6 metros. No momento em que o hospital foi destruído, Nolan explodiu o cenário e depois a miniatura. Ele ainda não estava feliz, então eles construíram um novo modelo de 6 metros só para poder explodi-lo. A cena final é ambígua. Cortamos para preto antes de ver se o peão de Cobb cai ou não. Nolan disse, já me fizeram essa pergunta mais vezes do que qualquer outra pergunta sobre qualquer filme. O que é engraçado para mim é que as pessoas esperam que eu responda. Michael Caine disse, quando recebi o roteiro, disse a Chris quando é o sonho e quando é a realidade. Ele disse,
Quando você está em cena, é realidade. Se eu não estiver, é um sonho. Miles está na cena final. Então, se o que Kanye diz é verdade, Cobb está na realidade. No entanto, um dos filhos de Cobb, James, interpretado pelo filho de Nolan, diz-lhe que estamos construindo uma casa num penhasco. A casa de Saito no sonho fica em um penhasco. Nolan disse mais tarde que o peão não é importante. O importante é que Cobb agora aceitou que está em casa. Após o sucesso de Avatar, a Warner Bros. Estava interessado em fazer Inception 3D. Nolan disse que não teve tempo de criá-lo de acordo com o padrão exigido e mais tarde acrescentou: "Gosto de não usar óculos quando assisto a um filme e gosto de poder ver uma imagem muito brilhante e envolvente." Quando o trailer foi lançado, Eimer não havia escrito a trilha sonora, então WB compôs algumas músicas para o trailer. Essa música se chama Mind East e foi escrita por Zach Yancey. O trailer e a música caíram tão bem que se tornaram virais e milhares de mashups apareceram online onde as pessoas colocaram a trilha sonora em cima de outros trailers clássicos, como este. Crédito: Hot Dog. Com um orçamento de 160 milhões de dólares, A Origem arrecadou 836,8 milhões de dólares de bilheteria. Um grande retorno e consolidou a posição de Nolan como o maior diretor de sucesso de sua geração.